Há aqueles que afirmam que os cristãos deveriam manter as suas crenças circunscritas à esfera privada, jamais trazê-las para o debate público. Porque a base para o debate público, o que pode torná-lo exequível, razoável, é tão somente o secularismo. O que caracteriza o secularismo é a crença que só temos esse século. Secularismo. Não há transcendência. Não há esperança transtemporal, transfinita. Não há Deus, não há céu, não há anjos. Não há juízo final. Não há uma justiça final aguardando a humanidade. Não há revelação. Não há comunicação sobre o que acontece conosco depois da morte. Simplesmente temos que viver sem saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Nos resta, portanto, nos submetermos tão somente ao que a ciência pregoa, aquilo que é produzido pela mente humana e que se torna, portanto, considerado verdade por uma geração, ou para uma geração. Secularismo. Então, esses dizem, olha, esse é o único fundamento, é a única base. Fora disso, é só confusão, é só divergência. Então, essa gente afirma que a religião é controversa e divide, que a posição secular olha o devaneio, que a posição secular é universal e disponível para todos. Isso não é verdade. Há uma profunda contradição nessa ideia de que o cristão não pode trazer para o debate público as suas crenças, que elas devem se manter circunscritas à esfera privada. Veja só, eles pedem do cristão, essa gente, o que não pedem de mais ninguém. Quer dizer, deixar a parte de si mesmo que considera mais vital fora do debate. Quer dizer, então lá você tem, participando do debate público, o marxista, partindo de uma filosofia de história, de um instrumento de análise das mudanças sociais, que não é empiricamente comprovável. E você vê também o liberal, sabe, falando sobre os valores do liberalismo, da liberdade, da democracia, da defesa dos direitos, sabe, que nada mais representam do que saltos de fé, porque não são compartilhados pelo todo da humanidade. Contudo, essas pessoas vão ser encontradas no debate público defendendo fervorosamente, ora, a socialização da riqueza, ora, a economia de mercado, o seu relativismo moral, e de uma forma profundamente contraditória, além do relativismo moral, o relativismo filosófico, que não há verdades finais, que o que é certo para você pode ser errado para mim e vice-versa, e que deve, portanto, reger as nossas relações é a tolerância. Sabe, há um lado até bonito nisso. Sabe? Vamos lutar para que as nossas visões de mundo distintas, para o exclusivismo da nossa ideologia, ou da nossa religião, da nossa visão de mundo, não nos levem a guerras, de modo que nós não consigamos viver em paz, exceto com aqueles com os quais nós estamos fechados intelectualmente. Agora, você pedir do cristão o que não pede de mais ninguém, o que você não ousaria fazer. Sabe, você não está disposto, quer dizer, aquele que advoga esse ponto de vista, não está disposto a abrir mão das suas pressuposições intelectuais, que nada mais representam do que fé. A gente acredita naquilo que não é visto como verdade pelo todo da humanidade, em muitos casos, pela maioria esmagadora da humanidade. E, contudo, estão lá no debate público defendendo suas crenças.
Sendo assim, gente, olha só. O que é religião? É muito importante que a gente responda essa pergunta. É a visão de mundo. Visão de mundo que as pessoas têm consciente ou inconscientemente. Uma coisa é certa, que quando você vai para o debate público, quer dizer, o tratamento que você dá para o tema que está sendo discutido, ele é subproduto de uma narrativa, de uma identidade forjada pela cultura, de algo que você herdou de alguém que você admirava, sabe, de uma cosmovisão socialmente construída. Esse é o ponto e precisa ser encarado por todos nós. Todos nós, então, consciente ou inconscientemente, somos filósofos. Todos nós temos uma forma de ver o tema da morte, o sentido da vida, sabe? A existência de Deus, o fundamento para a construção dos valores morais, a noção, portanto, de certo e de errado. Sabe? O que é o homem? Sabe, muitas vezes fala-se sobre procurar o melhor para o homem, mas você não tem como procurar o melhor para o homem sem ter um conceito sobre o homem, sobre a mulher, sobre o ser humano. Então, o ser humano de mente secular, ele tem uma visão de Deus, do homem, da ética, da morte, tal como o cristão, tal como o adepto de uma religião não cristã. Todos partem de pressuposições baseadas em fé. Em fé. Nietzsche, repito, já disse isso recentemente aqui nessa série, deixou o ponto absolutamente claro, com a ruptura, até hoje ele não foi refutado. Eu diria que o maior desafio da filosofia moderna é refutar Nietzsche. Que ele tocou na ferida. Vocês romperam com Deus e, portanto, vocês romperam com o fundamento dos próprios valores liberais. Não há mais uma base filosófica. Se não há Deus, qual é o ponto de referência para o qual vocês apontam no debate público? Por que vocês chamam uma revolução de justa e a outra de injusta? Qual o fundamento para a construção da sua teoria de Estado? E as perguntas se multiplicam. Sendo que a resposta é uma só. O ser humano tem que dar um salto de fé. Absurdo. Para poder afirmar esses valores, que eu diria, são valores, os que eu mencionei aqui, caríssimos para o cristianismo. Caríssimos para o cristianismo, porque eles fazem parte da cultura moderna por serem corolários da fé cristã. Portanto, o que a chamada cultura moderna, pós-moderna, herdaram, quando falo em democracia, direitos humanos, sabe, sufrágio universal, acesso à educação pública de qualidade, saúde pública decente, todos esses valores, tudo isso aí é subproduto da visão que o cristianismo tem do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, pegue como referência o evolucionismo ateu. Olhe para a natureza, na qual sempre prevalece o mais forte, porque só conosco teria que ser diferente. Porque nós temos que nos preocupar com os pobres. O cristianismo explica. Porque o pobre foi feito à imagem e semelhança de Deus. A referência do cristão, portanto, não é a natureza, mas sim o conceito sobre o ser humano apresentado pelas escrituras do Antigo e do Novo Testamento, em especial por Cristo. De modo que essas pessoas estão entrando no debate público, às vezes defendendo o que nós defendemos, em muitas ocasiões negando o que nos é caro, mas de uma forma ou de outra, seja com a sua agenda moral, ética, pública, tangenciando com a nossa, ou discordando do cristianismo,
os pressupostos intelectuais nada mais representam do que fé. Olha, venha dizer para mim que eu tenho que abrir mão de grande parte do meu salário a fim de socializar a riqueza. Como cristão, eu sei por que eu devo fazê-lo. Mas tente fazer para uma pessoa que simplesmente diz, não, isso não é do meu interesse, eu não tenho tempo para isso. São 80 anos que passam como um sonho. Eu quero viver. Quero ser feliz. Tudo que eu tenho é essa vida. Não há juízo final, não há vida eterna, não há Deus. Olha para a natureza. Olha para os animais irracionais. Prevalece o mais forte. Então eu não vou ficar aqui dando minha vida por incompetente. E por aí vai. O cristão sabe por que olhar para essa pessoa e chamá-la de louca e perversa. Mas quem não tem esse fundamento, sabe, quem nega a existência do Criador e da dignidade humana, como consequência do ser humano ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, sabe? O que resta é o que Nietzsche falou. O que falta é você ter peito para ser coerente. Sabe? E abraçar uma ética que seja subproduto dos seus interesses pessoais. E ser autêntico. E lutar pelo que você simplesmente acredita. Sem levar em consideração, sabe, os ideais da Revolução Francesa, o conteúdo da Declaração de Independência dos Estados Unidos, ou da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que se dane tudo isso. O que você quer é ser autêntico, ser feliz. O que Nietzsche está dizendo é o seguinte, essa é a saída. Só o cristianismo pode detectar o que há de diabólico no discurso de Nietzsche. Embora os cristãos reconheçam, ele foi coerente, ele foi honesto. E ele chamou os que abraçaram aquela ruptura com o cristianismo para a compreensão de que estavam tomando um caminho baseado em fé, que romperiam com o único fundamento para a construção dos valores morais que nortearam, sabe, a queda dos regimes absolutistas e a ascensão das democracias liberais. Então, todos têm alguma narrativa de identidade, consciente ou não. Todos. Eu tenho uma narrativa de identidade. O cristianismo me levou a crer que o amor que Deus tem por mim é antigo. Que Deus me conheceu antes de eu nascer. E no tempo e no espaço ele me amou e me redimiu. Isso que os cristãos dizem sobre si mesmos. E quem nega o cristianismo tem uma narrativa de vida. Sabe? E construiu, sendo assim, um ponto de vista sobre o sentido da sua existência, o que pode torná-lo feliz, o significado de uma vida autêntica que vale a pena ser vivida. Então, como que esse pode entrar no debate público com suas crenças e os cristãos não? Como que esses podem entrar no debate público com um ponto de vista sobre o feto e a mãe? Sabe? Quer dizer, para o qual não há fundamento racional, é salto de fé, sabe? E os cristãos não. E os cristãos não. Têm que se manter calados, não podem, por exemplo, no debate público dizer, olha, sobre o feto, que o Salmo 139 declara que nós fomos formados no ventre materno. E que Deus é um Deus que nos ama desde o ventre das nossas mães. Por que o cristão tem que se silenciar com relação a isso? Então vamos pensar aqui, olha só, ir para um outro campo, o campo do pragmatismo. Alguns dizem o seguinte, nesses debates públicos nós temos de achar consenso quanto ao que funciona. Essa deve ser a nossa maior preocupação. Não vamos ficar discutindo filosofia, vamos pensar de uma forma pragmática. O que funciona, o que não funciona. Sistema prisional tal como ele é, funciona? A descriminalização do aborto funciona?
sabe? O estado mínimo funciona e por aí vai. Agora veja só, nessa visão sobre o que funciona, a nossa visão sobre o que funciona é determinada pelo que julgamos que as pessoas são. De maneira que não há como falar sobre o que funciona se não temos um ponto de vista definido sobre o ser humano. Por exemplo, para mim, como o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, o que funciona é o ser humano nessa economia de mercado, nesse capitalismo que tem como característica a busca ensandecida pelo lucro, sabe? O que funciona é o ser humano ter dias da semana para o sexo, para a literatura, para o contato com a natureza, para os relacionamentos interpessoais, para a leitura da Bíblia, para a comunhão com Deus. E não me interessa, em razão dessa visão de mundo, modelo de sociedade que produza riqueza, mas não permita o homem ter contato com o seu Criador, com o próximo e consigo mesmo. De modo que lhe sobre tempo, no exercício da sua profissão, para o autodesenvolvimento. Então, tudo depende do nosso conceito. É claro que nós temos um conceito, voltando aqui ao tema do aborto, sobre o feto. Tem muito a ver com a nossa teologia, mas temos um conceito também sobre a mãe, sobre a mulher, e que faz, portanto, com que muitos cristãos vejam o tema do aborto, considerando tanto a dignidade do feto quanto a dignidade da mulher. Os cristãos não ignoram a dignidade da mulher quando ela carrega no seu ventre um bebê que é fruto de um crime, de um estupro. Então, os cristãos não veem como, sabe, entrar no debate público sem suas convicções. E esse pensamento exclusivista, veja, não impede os cristãos de celebrarem a entrada democrática no debate público daqueles que divergem do cristianismo. De modo, portanto, que mediante discussão honesta, respeitosa, transparente, sabe, os seres humanos encontrem uma forma de viver. A tarefa do cristão será sempre, no caso daqueles que ignoram o cristianismo, que odeiam o cristianismo, que não querem a influência do cristianismo na sociedade, como disse John Stott, num dos seus livros, aí caberá ao cristão, de uma forma sábia, persuadir. E o incrível, sabedor do fato que ele vai pedir do seu interlocutor não cristão um comportamento que é antagônico às suas crenças, que não é corolário da sua visão de mundo, que não é consequência lógica da forma como vê a vida. É impressionante isso, essa desconexão entre os pressupostos intelectuais baseados em fé e a vida. Você encontra, portanto, uma pessoa falando, defendendo o relativismo, fervorosamente no meio acadêmico, e indignada quando surge um político que ela considera fascista. E aí diz, portanto, que a sociedade tem que se mobilizar para derrubar aquele fascista. Mas com base em quê uma pessoa é considerada fascista? E os exemplos podem ser multiplicados. Então, grande parte da crença de todos nós não pode ser justificada por aqueles que não as compartilham. Então um sujeito entra no debate público dizendo o seguinte: olha, não estou vindo aqui com minha religião, ou com qualquer, para basear o debate público em crença religiosa. O meu comportamento é o mais objetivo possível. E aí então, ao sondar a visão de mundo desse interlocutor não cristão, você descobre, que ele é um secularista, portanto, adepto de uma religião. Sabe? Alguém que é movido por fé. E uma fé que não é compartilhada por todos. Então, defender a dignidade humana
Declarar que os seres humanos são melhores do que o restante da criação é salto de fé e não pode ser provado cientificamente. É claro que eu celebro quando eu vejo uma pessoa que não é cristã, muitas vezes defender de modo mais honesto, mais corajoso, mais intrépido a dignidade da vida humana. É claro que eu celebro. É claro que todos os cristãos deveriam celebrar essa impressionante graça divina que vem sobre a vida daqueles que não professam fé em Jesus Cristo e que acabam propondo para a vida em sociedade o que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro. Porque é possível haver uma desconexão entre o que acreditamos ser verdadeiro e a forma como nós vivemos. Em geral, é o que acontece. Então, veja, devido à nossa visão de mundo, como nós acreditamos que houve uma queda e que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, nós não entramos em crise quando, ao compararmos a vida do pior cristão com a vida do melhor não cristão, sabe, chegarmos ao ponto de pensar que o não cristão é cristão e que o cristão não é cristão. Mas dentro da nossa visão de mundo, sabe, isso não nos pega de surpresa, porque pelo fato do não cristão ter sido feito à imagem e semelhança, pelo fato do não cristão ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, ele pode ser encontrado lutando pela justiça e inspirado pela graça divina a fim de defender o que é justo. Agora, em razão da queda, os cristãos podem se comportar mal. Porque o próprio cristianismo parte da pressuposição que eles estão em processo de reconstrução. Estão sendo progressivamente salvos, de modo que provaram de uma salvação. Mas em razão da sua história, do seu histórico de vida, do material que trouxeram para o cristianismo, e que às vezes comparado com o material do não cristão, é muito pior. Porque às vezes o que está na igreja com comportamento infantil, não tão maduro como não cristão, sabe, é o que sofreu uma violência sexual, ou uma violência perpetrada pelo próprio Estado, pelo poder público, sabe, cresceu em condições desumanas. Aí essa pessoa, em razão dessa miséria, desse sofrimento, dessa dor, procura a igreja. E ali vem ela com toda essa história de vida. Conhece a Jesus. Só que essa transformação não é imediata. Não é da noite para o dia, é barro nas mãos do oleiro. Por isso que nós temos que ter muito cuidado na hora de emitir os nossos julgamentos. Então, sendo assim, voltando à questão inicial, cristãos no debate público defendendo o que acreditam. Quer dizer, defendendo, por exemplo, alguma política pública a partir das suas convicções teológicas. O cristianismo é de fato exclusivista. Conforme vimos no último vídeo, contudo, inclusivista. Quer dizer, porque Jesus, o que o cristianismo pede é aquela espécie de humildade que não nos faça sentir superiores a quem quer que seja, mas não aquela espécie de humildade que faz com que um ser humano não tenha convicção nenhuma na vida. Exceto que a sua humildade exige que ele suspenda todo o julgamento. Sabe? E tudo relativize, exceto, sabe, a atitude relativista que ele assumiu. Então, é isso. A nossa esperança de nós cristãos é que nós acreditamos que é possível haver comunicação. Porque o não cristão foi feito à imagem e semelhança de Deus. E ele vai encontrar muito na ética cristã que ele celebrará, vai dizer, isso é bonito. Aliás, tem até uma acusação feita pela modernidade que eu acho muito boa, perturbadora, a que mais deveria levar a igreja a se arrepender e pedir perdão a Deus. Quando eles dizem o seguinte: vocês trouxeram para o mundo os mais excelsos valores morais, que contudo vocês não praticam. Então, os cristãos que querem entrar no debate público com suas crenças,
precisam saber que não serão ouvidos se não forem coerentes, se demonstrarem incapacidade de praticar o que apregoam. Olha, eu tenho um pedido a lhe apresentar. É constrangedor, eu tenho muita dificuldade de tratar desse tema. Mas eu estou aqui para solicitar o seu apoio financeiro ao meu trabalho. Você tem afinidade intelectual comigo. Nós pensamos de modo parecido. E você sabe que a opção que nós fizemos não foi fácil. Nós não somos maioria no país. E esse meu Ministério de Ensino, ele não é bancado por nenhuma grande instituição. Sabe? Eu dependo da ajuda de pessoas que têm essa afinidade intelectual cristã comigo. Então eu peço que você colabore, ajudando-me, portanto, a bancar esse programa. Sabe? Quer dizer, o meu trabalho nas redes sociais, e ampliá-lo, espalhá-lo, e fazer com que ele cresça em excelência. Você pode me ajudar de 3 formas. A primeira delas é se tornando membro do meu canal de YouTube. A segunda é enviando sua contribuição para esse Pix, palavraplena@gmail.com. E a terceira é você fazer parte da plataforma Apoie-se, eu acho, ou Apoie, tá bom? Que é uma plataforma que tem como objetivo ajudar pessoas a canalizarem recursos para projetos nos quais elas acreditam. Em fazendo assim, você vai viabilizar um sonho de espalhar o Evangelho pelo país, ajudar as pessoas a conhecerem a sua beleza e suas implicações práticas para os mais diferentes departamentos da vida.